perspectivas do comércio exterior. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. Welber Oliveira Barral, que é secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Participa da entrevista conosco o jornalista Davi Emerick. Dr. Welber, vamos adiantar um pouquinho. Eu queria entrar na questão do protecionismo, né, que é uma questão meio delicada, que tem incomodado muito o Brasil e países emergentes, de modo geral, e a Europa e os Estados Unidos insistem em manter aquelas barreiras, né, alfandegárias contra os nossos produtos, principalmente produtos primários, agrícolas, e o Brasil ganhou uma questão na OMC, né, na Organização Mundial do Comércio, aquela questão do algodão, isso animou todo mundo e um pouco desmistificou aquela onda de que o Brasil não sabe se defender comercialmente e tal, quer dizer, mostrou que o Brasil está atuando nesse sentido. Como é que o senhor analisa, nesse período em que os Estados Unidos está vivendo um processo delicado de recuperação econômica, a Europa está em crise, nós podemos esperar um recrudescimento do protecionismo? A pergunta é muito interessante. Primeiro vamos observar o seguinte, o protecionismo ele é um elemento sempre presente no comércio internacional. Foi justamente para evitar a escalada protecionista que os grandes acordos da OMC e acordos regionais são assinados, para que nós tenhamos as regras do jogo. O Brasil sempre tem que lutar contra o protecionismo, porque na pauta de exportação brasileira nós temos vários itens, por exemplo, de alimentos, que acabam sofrendo muita barreira não tarifária, barreira sanitária, barreira fitossanitária. Então, é algo com o qual nós sempre nos preocupamos. O Brasil é o país em desenvolvimento que mais reclama na OMC. Então, nós ganhamos calma. É o que mais reclama? É o que mais, em desenvolvimento, sim. Ficamos atrás de Europa, Estados Unidos, mas... Essa afirmação que a gente não usa a defesa comercial não é verdadeira. E na realidade as pessoas confundem um pouco os termos, porque, veja bem, o Brasil é um grande reclamante. Nós, de fato, nós temos 1% do comércio internacional, nós estamos envolvidos em 15% dos contenciosos na OMC. Então é um país bastante ativo na defesa de seus direitos. Por outro lado, o Brasil também usa muito a defesa contra importações desleais. Nós usamos muitas medidas antidumping, de salvaguardas e medidas compensatórias. Na realidade, no último ano, nós somos o terceiro país que mais usou também essas medidas. Evidentemente, nós precisamos aperfeiçoar alguns mecanismos de fiscalização, mas que não são exatamente defesa comercial na definição das regras de comércio internacional. Nós ainda temos práticas no Brasil, muitas práticas de contrabando, práticas fraudulentas, de falsa indicação de origem, falsa indicação de quantidade, e isso nós temos trabalhado com a Receita Federal para melhorar a fiscalização e combater também esse tipo de fraude. Mas a questão do dumping que o senhor citou aí, por exemplo, o Brasil, houve muita queixa, né, do empresário brasileiro, principalmente contra produtos chineses, invadindo o mercado aí de todo jeito. Quer dizer, isso melhorou? Como é que o governo está tratando dessa questão? Todas as vezes que eu mencionei, o Brasil é um grande usuário, não só contra a China, mas contra qualquer país, se uma vez que nós recebemos a reclamação da indústria brasileira. Nós verificamos se de fato há uma prática desleal e a partir daí nós impomos uma medida, no caso, uma das medidas é contra o dumping, a medida antidumping, que, como eu mencionei, o Brasil tem sido muito ativo, é o terceiro usuário mundial. Isso basicamente, essa barreira que o Brasil se defende é através da tarifação. É um aumento, além da tributação que está no imposto de exportação, na chamada tarifa consolidada, uma sobretaxa que varia de acordo com o produto. Vez por outra, aí nos debates, a gente ouve falar que o Brasil tem poucos acordos comerciais. Isso é verdade? Por quê temos poucos acordos comerciais? Essa também é outra questão que tem que ser analisada pela sua complexidade. Às vezes há uma simplificação exagerada. Tem gente que diz que o Brasil não assina acordo por conta do Mercosul. Na verdade, é bem mais complexo do que isso. Em primeiro lugar, o Brasil tem feito acordos comerciais. O Brasil investiu muito na rodada de Doha, da OMC. Por quê? Porque vários dos problemas que afetam o Brasil, como é o caso de subsídios europeus ou subsídios americanos, não serão resolvidos no plano bilateral. Nós precisamos realmente de um grande acordo multilateral para resolver esses problemas. A rodada de Doha, ela foi adiada, inclusive, e o Brasil tem se empenhado em acordos bilaterais. Nós fizemos um acordo com Israel, que já está em vigor, fizemos um acordo com a África do Sul, com a Índia, estamos negociando agora um acordo com o México, estamos negociando um acordo com a União Europeia, estamos negociando com o Egito, com a Jordânia. Mas há uma certa resistência no mundo aí de fazer acordo com o Brasil? O problema central para o Brasil fazer mais acordos... Bom, e aí eu quero fazer uma ressalva antes de até te responder. Muitas vezes um acordo comercial
um acordo de livre comércio não garante o acesso dos produtos brasileiros. Como o Brasil tem uma pauta pesada na área agrícola, muitas vezes o acordo de livre comércio reduz a tarifa, mas mantém a barreira sanitária. Então, muitas vezes, um acordo sanitário sem área de livre comércio é mais importante para nós. E o Brasil, nos últimos anos, assinou dezenas de acordos sanitários, abriu o mercado chinês, por exemplo, para o frango brasileiro e vários outros mercados, para o frango, para a carne de porco. Isso tem sido extremamente, e cria muito mais comércio do que, às vezes, um grande acordo de livre comércio. A grande dificuldade que nós temos, como eu mencionei, é a resistência desses países, principalmente no setor agrícola. O setor agrícola é o setor mais protegido, historicamente, em todo o mundo. E quando nós vamos negociar, por exemplo, com a Coreia ou com o Japão, esses países têm barreiras muito fortes na área agrícola e muita resistência em negociar com o Mercosul, o caso da União Europeia também, em razão da grande competitividade do Mercosul na área agrícola. Então, a crítica ao Mercosul ela é, no mínimo, exagerada. O grande problema é a nossa competitividade agrícola. Sim, e o Mercosul, como é que o senhor analisa? Com os problemas que ele vive hoje, essas ameaças dos argentinos, criam dificuldade aos produtos brasileiros, embora tenhamos uma relação comercial muito boa, né? Mas, quer dizer, como é que o senhor analisa o quadro Mercosul e o futuro do Mercosul? O Mercosul ele é um grande sucesso político. Eu acho que ele conseguiu arrefecer a tensão que existia justamente entre Brasil e Argentina. E no plano econômico nós temos que ver que, primeiro, houve uma grande evolução do comércio na região. Em segundo lugar, está havendo, e o governo tem promovido isso, um processo de integração de cadeia produtiva. Nós estamos integrando as cadeias produtivas, por exemplo, no setor automotivo. Nós temos uma grande importação e exportação para a Argentina. O principal produto de exportação do Brasil para a Argentina é carro. O principal produto de importação da Argentina é carro. Então há aí uma integração grande que nós estamos promovendo com os outros países do Mercosul. Nós temos problemas, há alguns problemas que são pontuais. O percentual de problemas, que é natural no comércio internacional. A resposta para você, nós não temos nenhum problema com a Mongólia. Porque o nível de comércio também é muito pequeno. Só acredita na retomada da rodada de Doha, ou não? A rodada de Doha vai ser retomada. Só que a situação que nós temos hoje, bom, quando ela vai ser, aí já é algo no futuro incerto. Mas ela vai ser retomada, o que nos falta hoje, ou seja, nós quase chegamos a um acordo em 2008. Havia uma proposta sobre a mesa, naquele momento havia ainda algumas resistências, e a indefinição, principalmente por parte dos Estados Unidos, acabou impedindo que se fechasse naquele momento. Ainda há uma indefinição com relação à posição americana. A que ponto os Estados Unidos vão se comprometer. E esse tem sido o grande fator para impedir o final da rodada. Mas o senhor daria um prazo? Isso poderia dar algum resultado em quanto tempo? A especulação que se faz hoje em Genebra, onde estão ocorrendo as negociações, é que eventualmente teria que esperar o governo americano ter o que se chama de um fast track, ter a autoridade para a negociadora que o governo Obama ainda não tem do Congresso americano. Vamos falar um pouquinho do SGP, né, o Sistema Geral de Preferência dos Estados Unidos, que ele dá um tratamento preferencial a alguns produtos, né, e recentemente o Ministério, inclusive com a SESEX, fez lá uma escolha, né, do quais são os produtos que vão ser beneficiados. Eu queria saber qual o critério de escolha, que principais produtos são esses no grupo de 16 produtos e o que é que a gente pode esperar do SGP, de usufruir do SGP daqui para frente? Certo, aí eu queria fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, o SGP ele é um programa de alguns países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento. Então, na realidade, existe um SGP dos Estados Unidos, um SGP da Rússia, um SGP da União Europeia, um SGP do Japão. Vários países desenvolvidos, eles têm esses programas que são concessões unilaterais. E cada país dá os seus critérios. Então, como é unilateral, não é negociado, ele dá os critérios. O Brasil se aproveita muito do SGP dos Estados Unidos e da União Europeia. E aí nós temos uma concentração grande, no caso dos Estados Unidos, em partes e peças industriais. Principalmente porque muitas empresas americanas instaladas no Brasil fabricam aqui partes e peças e exportam para lá no âmbito do SGP, o que quer dizer que elas não pagam imposto, tarifa de importação, ou pagam uma tarifa reduzida. Sim, mas como é com um empresário
que quer exportar para os Estados Unidos e ele quer saber se o produto dele pode ser beneficiado. Como é que ele faz? No site do MDIC nós acompanhamos toda a evolução do SGP, não só o americano, mas todos os demais, e ali ele vai ter uma listagem de todos os produtos e do procedimento que é necessário para ele se qualificar. Sim, tipo uma licitação? Não. É uma definição de produto mesmo. Definição de se ele se enquadrar... Se ele se enquadra naquele produto, na classificação, o produto tem direito ao SGP. Essa sua questão é muito interessante, porque nós já fizemos um levantamento. Nós temos hoje mais ou menos uns 40 produtos que estão no SGP, a exportação brasileira, e eles estão pagando imposto à toa. Poderia ter o benefício do SGP. Quando a gente vê o quadro das exportações, a gente percebe quase que já um certo equilíbrio entre o continente Ásia, Estados Unidos, Europa, a área aqui da América do Sul e tal. Como fica o potencial de regiões como o Oriente Médio? O presidente Lula tem demonstrado uma certa atenção para essa região, Oriente Médio, África. Há um potencial de crescimento aí, está sendo feita alguma coisa nessa direção? Que tipo de produto que tem um potencial para entrar nessas regiões? Como o senhor avalia isso? Bom, tem um potencial muito grande e eu vou separar um pouco. No caso da África, nós temos feito um grande esforço. Nossas exportações para a África nos últimos 6 anos aumentaram 4 vezes. E a África tem um dado interessante, que a exportação mais importante do que as exportações de bens, nós temos muita exportação de serviços para a África, principalmente construção civil. As construtoras brasileiras hoje estão em mais de 20 países africanos. E nós somos muito competitivos na área de construção. E o outro dado interessante é que quando o Brasil quando uma construtora brasileira ganha uma grande licitação internacional na África, além da tecnologia, da administração da empresa, ela leva junto os caminhões brasileiros, as autopeças, as partes, o equipamento. Então, é um mecanismo extremamente importante também de exportação para os países africanos, que vão entrar, e já entraram e vão entrar, num período de grande crescimento nos próximos anos. A África ultrapassou uma fase terrível de guerras civis e vários países agora estão com um crescimento muito rápido. No caso dos países árabes e do Oriente Médio, ali nós temos um interesse muito grande porque é o segundo bloco importador de alimentos do mundo. Então o Brasil já exporta muito alimento para lá, principalmente frango, mas há um potencial grande de crescer naquela região. Nós, inclusive, temos uma negociação Mercosul, Conselho do Golfo, que envolve vários daqueles países, para reduzir as tarifas e aumentar o comércio. Doutor Weber, qual é a expectativa do Ministério para 2010 com relação ao fluxo de comércio, o resultado da balança comercial, crescimento das exportações e o crescimento das importações? No começo do ano nós tínhamos uma meta, estabelecemos uma meta de exportações. Então no começo do ano nossa meta era 168 bilhões de dólares de exportação para 2010. Os resultados dos primeiros 3 meses foram muito positivos. Em razão disso nós revisamos essa meta em abril para 180 bilhões. Então nós temos uma meta esse ano de exportar 180 bilhões de dólares. Sim, e questão de importações e de fluxo de comércio? Veja, nós não fazemos uma previsão com relação ao saldo. Nós, como eu mencionei, o aumento de exportações, em razão da grande participação também de insumos, vai levar ao aumento de importação. Setores, nessa projeção, o que é de se esperar aí do setor agropecuário, da indústria e de outros setores da economia? O que deve ser o puxador aí nessa perspectiva? Bom, o Brasil, justamente porque o mercado americano e europeu não se recuperaram muito esse ano, nós vamos ter uma participação grande de commodities esse ano nas exportações. E aí a Ásia vai se destacar de novo. A Ásia já é 30% das exportações brasileiras, são grandes consumidores de commodities. O desafio que nós temos, e isso vai ultrapassar 2010, tem que entrar em 2011, o desafio que nós temos é justamente agregar valor nas exportações, de um lado, e continuar o processo de diversificação das exportações brasileiras. Nós já conseguimos isso, estamos exportando para mais países, para mais regiões do mundo, mas só para dar um dado, a China importa por ano mais de $1 trilhão. Brincadeira. Então, e nós exportamos só 20 bilhões para lá.
Então é um mercado no qual nós temos que investir mais. A crise europeia pode trazer algum problema para o mercado brasileiro, para as exportações brasileiras, porque a gente vê que há lá um movimento grande de consumo, de queda do consumo e de ajuste nas contas públicas, né? Que os governos também, de certo modo, estimulam o comércio quando estão em situação boa, favorável. Quer dizer, a gente deve esperar uma restrição, uma dificuldade de colocação dos nossos produtos lá na Europa? Bom, nós temos várias reclamações em relação à Europa com relação a barreiras a nossos produtos, principalmente barreiras não sanitárias. Barreiras não tarifárias, barreiras sanitárias. Então, isso tem crescido, nós temos acompanhado com muita preocupação. Agora, com relação à crise financeira, nós não esperamos para esse ano uma redução das exportações para a Europa em razão da crise. Não deve haver uma recuperação, o que já é preocupante. Porque houve uma queda em 2008, 2009, e não está havendo uma recuperação de vendas para a Europa, que nós esperamos que aconteça em mais um ano e meio. Esse é um prazo quando deverá haver um aumento. No que se refere a compras públicas, o Brasil não é um grande fornecedor de compras públicas para a União Europeia. O que sim pode ter um efeito é a disponibilidade de crédito para financiamento da exportação. Mas, de qualquer forma, nós não esperamos uma queda em razão disso. O senhor falou em financiamento para exportação. Aí você conversou muito sobre fundo soberano, a questão das grandes divisas brasileiras e tal. Há alguma novidade nessa área? A grande novidade é a criação do Exim Bank. O Brasil decidiu, finalmente, eu diria... Mas deslanchou? Deslanchou, ele está andando, ele está sendo organizado, esse ano ainda vai estar funcionando. E qual a base? Porque muita gente defendia, em vez de criar um ex-banco, deixa o Banco do Brasil, que já tem uma capilaridade enorme no exterior. São coisas diferentes, na verdade. São coisas diferentes. O Banco do Brasil é um ator fundamental no comércio exterior brasileiro, mas ele atua tanto nas operações de compra e venda, nas operações de cartas de crédito, etc. O Exim Bank, ele tenta dar competitividade para aqueles setores estratégicos. É o caso, por exemplo, financiamento à construção de grandes obras por meio de construtoras brasileiras. Então o mercado dele é diferente. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Se você quiser obter mais informações sobre o comércio exterior do Brasil, use o portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, www.mdic.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo secretário Welber Oliveira Barral, da SESEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.